a Eucaristia é a morte do Salvador. E sob qualquer aspecto que consideremos a Santa Eucaristia, ela nos recorda de maneira impressionante a morte de nosso Senhor. Foi na véspera de sua morte que ele a instituiu, na própria noite em que foi traído. Predicum pateretur in nocte quatra debatur. O nome que lhe dá é o testamento em seu sangue. Hoc testamentum est in sanguine meu. O estado de Jesus é um estado de morte. Aparecendo em Bruxelas e Paris em 1290 e 1369, ele mostrou suas chagas como nossa vítima divina. Ele está sem movimento, sem vontade, como um morto, que deve ser carregado. Ao seu redor reina o silêncio da morte. Seu altar é um túmulo, pois contém os ossos dos mártires. A cruz o coroa. A cruz o indica como indica os túmulos. O corporal que envolve a sagrada hóstia é outro lençol mortuário, novum sudarium. Quando o sacerdote se veste para o sacrifício, ele veste as insígnias da morte. Todas as vestes sagradas são ornamentadas com cruzes. Ele carrega o sagrado emblema no peito e nas costas. Sempre a morte, sempre a cruz. Tal é o estado da Eucaristia considerada em si mesma, pois considerada como sacrifício e como comunhão, ela ainda é morte, e até de forma mais sensível. O sacerdote pronuncia as palavras sacramentais separadamente sobre a matéria do pão e separadamente sobre o vinho, para que, pela força estrita dessas palavras, o corpo se separe do sangue. Isso é a morte. Se a morte não ocorre realmente, é porque o estado glorioso e ressuscitado de Jesus Cristo se opõe a isso. Ele assume, porém, a morte tanto quanto pode. Ele toma o estado de morte, e o vemos como um cordeiro imolado por nós. Assim é que Jesus Cristo, por sua morte mística, continua o sacrifício da cruz, renovado milhares de vezes pelos pecados do mundo. A comunhão, a morte do Salvador é consumada. O coração do comungante torna-se seu túmulo, pois as espécies sagradas, dissolvendo-se sob a ação do calor natural, o estado sacramental cessa. Jesus Eucarístico já não vive corporalmente em nós, é a morte do sacramento, o consumo do holocausto. Ó túmulo glorioso no coração do justo, túmulo de ignomínia no coração do pecador. No primeiro, nosso Senhor, ao perder seu ser sacramental, deixa sua divindade, seu Espírito Santo e assim um germe de ressurreição. Mas no coração culpado, Jesus não sobrevive, o fim da Eucaristia é frustrado. A comunhão então torna-se uma profanação. É uma morte injusta e violenta infligida a nosso Senhor, crucificado por novos carrascos. 3. Porque nosso Senhor quis estabelecer uma relação tão estreita entre o sacramento da Eucaristia e sua morte. Primeiro, para nos lembrar o que custou seu sacramento. A Eucaristia é de fato o fruto da morte de Jesus. A Eucaristia é um testamento, um legado, que só pode entrar em vigor com a morte do testador. Para legalizar seu testamento, Jesus teve que morrer. Sempre, então, que estamos diante da Santa Eucaristia, devemos dizer: este precioso legado custou a Jesus Cristo sua vida. Isso nos mostra seu imenso amor, pois ele mesmo declarou que não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. Jesus morrendo para deixar-me, para conquistar para mim a Eucaristia, eis a suprema marca de seu amor. Quantos pensam neste preço da Eucaristia? No entanto, Jesus está aí para nos dizer isso. Mas, como filhos ingratos, só nos importamos usar e desfrutar de nossas riquezas, sem pensar naquele que as adquiriu para nós ao preço de sua vida. 4. Em segundo lugar, Jesus estabeleceu essa estreita relação entre seu sacramento e sua morte, para nos repetir incessantemente quais devem ser os efeitos da Eucaristia em nós. O primeiro é fazer-nos morrer para o pecado e para nossas más inclinações. O segundo é fazer-nos morrer para o mundo e crucificarmos-nos com Jesus Cristo, de acordo com esta palavra de São Paulo: Mi mundus crucifixus est, et ego mundo. Terceiro é fazer-nos morrer para nós mesmos, para nossos gostos, para nossos desejos, para nossos sentidos, para revestirmos-nos de Jesus Cristo de tal forma que ele viva em nós e que sejamos seus membros dóceis à sua vontade. Egudo, finalmente, para que possamos participar de sua gloriosa ressurreição. Jesus Cristo semeia-se em nós. O Espírito Santo vivificará esse germe e por ele nos dará nova vida, mas uma vida gloriosa e sem fim. Tais são algumas das razões que levaram Jesus Cristo a cercar com as insígnias da morte este sacramento da vida e este sacramento em que seu amor triunfa. Ele deseja colocar constantemente diante de nossos olhos o que custamos e o que devemos fazer para corresponder a seu amor. Ó Senhor, digamos-lhe com a Igreja: tu que nos deixastes em teu admirável sacramento tão viva lembrança de tua paixão,
Concede que tratemos o sagrado mistério de teu corpo e sangue com tal respeito que mereçamos experimentar constantemente em nós os frutos de tua redenção.